Ao longo de mais de 5 décadas dedicadas ao futebol, consolidou-se como um dos grandes nomes do esporte brasileiro, tanto dentro quanto fora de campo. Seu legado é marcado por conquistas, disciplina, liderança e pioneirismo, sendo referência para goleiros, atletas e técnicos em todo o país. Reconhecido por suas vitórias e pelo exemplo de profissionalismo, permanece como uma figura icônica do futebol, inspirando novas gerações a buscarem excelência no esporte. Recebam Emerson Leão. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz que você está aqui. Eu também, porque de verdade. É um prazer estar com você aqui, porque há muito tempo a gente não se via, né? Nesse mundo de correria, não só particular, mas profissional, né? Agora com um pouco mais de calma, porque eu aposentei, não quero mais nem saber de futebol, mas sempre algumas coisas a gente ainda faz. Alguns conselhos, algumas críticas, né? Tem sempre alguém querendo te ouvir, isso que importa. Isso é importantíssimo, porque, como eu digo sempre, o importante é você deixar boa conduta, deixar saudades e plantar sementes. É isso aí. O pessoal que vem atrás já vai colhendo as coisas mais fáceis. Nova geração, essa geração de jogador está difícil, porque o futebol está muito fácil. E eles adquirem independência muito precocemente. Aí complica-se um pouco. Tem muita coisa pra gente falar. Sabe quando que eu lembro de você, de ter encontrado você? Na época do Super Técnico. Olha quanto tempo faz. Que você ia na Band, lembra? Tinha o Super Técnico, verdade, que era depois do Show do Esporte. Eu lembro. Tinha um programa na Band que fazia um super sucesso, chamava Super Técnico. Então, os técnicos, bambambãs, né? Os principais técnicos, sentavam para analisar a jogada, a rodada. Você lembra disso? É mais ou menos como tem o programa do Galvão agora também, Isso. né? Mas não é só técnico, né? A maioria sim, né? Porque são ex-atletas que se tornaram técnicos. Ah, tá. Né? Tem alguns jornalistas que participam também, né? Uhum. E alguns atletas, né? Mas o mundo mudou, né? O mundo mudou. A tecnologia hoje está de 10-0 em todo mundo, né? E quanto mais longe dela você ficar, melhor. Porque você passa bem, sem problema nenhum, com tranquilidade. É assim que eu procuro viver hoje, sabe? Longe da tecnologia? Por quê? Ei, primeira pessoa que eu ouço que está vivendo longe da tecnologia. Eu prefiro viver longe. Por quê? Porque é o seguinte, eu sou casado, tenho 2 filhas, tenho 3 netos e tal, e eu não tinha tempo. Eu passei a minha vida dentro de hotel concentrado, dentro de alguns lugares de concentração, dentro de avião, morando fora do país. Eu morei no Japão, morei no Catar, trabalhando e tudo. Mas agora chegou uma hora da sua vida que você se preparou, e eu procurei me preparar com os frutos colhidos pelo futebol. Eu procurei me preparar para pós-futebol, entendeu? E aí eu tenho outras atividades, né? Mas mesmo assim, eu agora parei total, me dedico somente à minha família, ao meu prazer. Então, longe da tecnologia. Longe da tecnologia. Eu quero ter o sossego de estar na minha fazenda, é o sossego de eu estar no meu lar. Você quer aquele café coado, aquele papo na varanda, é isso? Mais ou menos, aquela contemplação? Eu só troco o café, porque eu não sei tomar muito café. Não gosto de café, então vai lá. Não é que eu não gosto, eu gosto de café com leite. Né? Sozinho eu acho que é meio pesado. Enfim. Tá querendo curtir, mas assim, aquela coisa do olho no olho mesmo, né? De curtir suas filhas. A sua presença é importante numa família, né? Por quê? Porque você é aquele alicerce que normalmente, né, você procura na companhia, nos filhos, na companheira. E eu fui muito bem sucedido. Graças a Deus, né? Porque isso é raro. Graças a Deus. Fui muito bem sucedido, né? Meu pai fala que casamento é loteria. É mesmo? Mas eu nunca joguei na loteria. Mas acertou sem jogar. Justamente. É que a primeira loteria que eu joguei, acertei. Acertou, né? Isso é raro. Faz muito tempo isso, até eu brinco. Faz tanto tempo que eu nem lembro quando eu casei. Quando casou, né? Minha mãe falou contra ela, falou assim, eu nasci casada. Na hora que eu nasci, já nasci casada. É por aí. Leão, quando você olha para sua trajetória como jogador, técnico e líder, o que você mais se orgulha da sua trajetória? É de aprender as coisas com alguns técnicos, alguns atletas, que você, participando junto, você aprende mais fácil. E a sua personalidade, como eu comecei
a jogar profissionalmente com 14 para 15 anos, muito cedo. E então você vai se educando de uma maneira mais forte. E também com a educação da família, que meu pai sempre nos deu, e nos permitiu fazer muitas coisas e aprender rapidamente. Era enérgico, é verdade que era enérgico, mas ainda bem que ele era enérgico, porque nós aprendemos muita coisa. Então, nós éramos uma família italiana, né? De 3 irmãos, 2 se tornaram médicos, né? Eu me formei em educação física, depois fui jogar futebol. Enfim, o que eu mais prezo são exemplos de liderança e de demonstrações. O futebol te oferece tudo. Basta você saber usá-lo. E aí que eu aprendi a saber usá-lo através das pessoas que eu tinha não como ídolos, mas como exemplos, talvez, entendeu? E convivi com essa geração maravilhosa de brasileiros que todo mundo admirou no mundo e admira até hoje. Hoje, o passado. Não hoje, o presente do nosso esporte principal, que é o futebol. Infelizmente. Então, o que eu acho que tem que ter uma retomada muito grande para nós voltarmos a exercer essa liderança, esse carisma, esse brilho próprio. E como eu fui atleta do gol, eu fui goleiro, você também leva para dentro do gol um comando muito grande. Você com certeza, né? É o líder, não é? Justamente. Você tem que dar uma orientação à sua defesa, porque eles estão de costas. E às vezes tem muita coisa passando nas costas ou do meio do campo. Por isso que o goleiro fica gritando o tempo todo. Às vezes você tem que ter uma visão periférica muito grande. Você está comandando um atleta lateral aqui, mas você está vendo o acompanhamento do seu back no outro. Olha as tuas costas. Está pensando que você está falando com aquele ali, você está falando com o outro. Que interessante. Então, essas coisas você vai aprendendo a comandar. E o seguinte, de acordo com que você vai crescendo, você vai se tornando um líder com brilho próprio, você tem até um respeito maior dos seus próprios adversários. Então, foi isso que eu procurei fazer na minha vida. Então, não dá para você definir onde você foi mais feliz, onde você tem mais orgulho. Você foi como jogador, depois você foi como técnico e como líder. Então, cada momento da sua vida teve um orgulho diferente. Você fez um bom trabalho. E uma longevidade também. O que eu posso te dizer é que eu acho que ser técnico é muito mais difícil do que ser atleta. É? Porque atleta, principalmente o goleiro, depende muito dele. Depende muito dele. Se ele for um bom atleta, fisicamente e inteligente, ele consegue prosperar. Agora, o treinador, ele tem que ser o líder, o comandante e o orientador para corrigir defeitos, falhas e recuperar alguns atletas que falharam. E no outro jogo, vai pôr o mesmo? Sim, ele tem capacidade, por isso que ele está lá. Então você tem que entrar, eu diria assim, dentro da cabecinha deles para poder orientá-los. Alguns assimilam muito precocemente, outros não, outros nem assimilam. Eles vão por um instinto. E isso também é muito bom. Por exemplo, o ataque. O ataque tem que ter velocista, tem que ter driblador. O meio tem que ter um bom coordenador. A defesa tem que ter uma união muito grande. Então, essas coisas... O treinador é um maestro. Justamente, que não pode errar. Porque se você comandar uma partitura errada, como que você falou, o maestro, conclusão, acabou. Você vai levar a derrota. Então, por isso que eu acho que é muito mais responsável o treinador. Agora, eu me realizei como jogador também, porque eu fui muito longe, né? Como jogador, eu achava gozado. Todo mundo joga com o pé e eu posso pegar com a mão. Mas só que é o seguinte, na hora da vibração de um gol, todo mundo se abraçava e eu nunca participei. Eu estava sempre lá atrás no gol. Isso é muito gozado de falar, entendeu? É verdade. Ninguém percebe, né? Quer dizer, é um solitário. O goleiro é um solitário e o treinador é o outro solitário. Por incrível que pareça, eu me realizei dentro dos 2 tópicos. Por isso que eu parei. E eu tenho convite até hoje para voltar a trabalhar. Muito obrigado. A time grandes de São Paulo. Imagino. Muito obrigado. Agora, você como goleiro, você como treinador, a pressão sempre foi muito forte, né? Porque imagina a pressão de um goleiro e a pressão do jogador. Não sei o que é pior. A pressão do resultado ou a pressão da torcida? A torcida, eu procuro falar que ela é o reflexo daquilo que a gente faz dentro do campo. Se nós nos conduzimos bem, ela vai se conduzir bem.
às vezes não tem um jogador tão técnico para fazer uma determinada jogada, mas o espírito dele é muito bom, a torcida compreende. Compreende? Agora, se você for um sono danado dentro do campo, a torcida não aceita. Se você for um treinador que não é participante, fica só olhando e não faz nada, também não serve, entendeu? Então, essas coisas você vem adquirindo e crescendo dentro de você. E aí você procura exteriorizá-la quando você está em atividade. Quando era goleiro, eu adorava, a bola vinha, eu pegava, saía jogando, jogava a bola longe, comandava. E, para mim, o êxtase do bom, quando você é goleiro, é um pênalti contra você. Por quê? Por quê? Porque é tudo aquilo que o torcedor espera. Nossa! Mas o torcedor espera fazer o gol. Mas o teu espera que você vai defender o gol. Vai defender o gol. Então eu tive muitas vantagens nisso aí, né? Por causa do meu espírito. E às vezes a gente burlava um pouco a regulamentação, né? Você não podia mexer, não podia avançar um pouquinho da risca. E a gente avançava, às vezes eles voltavam. Tinha toda uma técnica. Tem. Agora é mais fácil, porque é permitido você antecipar um pé seu para uma impulsão. Então ficou mais fácil. Antigamente, não. Por isso que todo mundo brinca quando encontra. Por exemplo, teve vários jogos que eu defendi 3 pênaltis consecutivos. Nossa, isso é um máximo. Foi nada. O goleiro eu defendeu os 3 pênaltis consecutivos. Foi desagradável para quem bateu. Para mim, estava em êxtase. Só que o árbitro mandou voltar todos. Ué? Por quê? Porque eu me mexia. Antigamente não podia dar esse passinho. Eu até brincava, até acabava o jogo, os caras, pô, Leão, você deve estar pé da vida com isso, porque não sei o quê, você reclamou. Reclamei, xinguei tudo. Mas ele tinha razão. Eu mexi mesmo. Ele tem razão. Porque o goleiro é treinado para ser agressivo. Para enfrentar a situação. Não para ficar esperando. Não. Eu nunca tive essa visão. O sentido de explosão sua, porque o atacante, a maioria deles correm de cabeça baixa. Então você pode enfrentá-lo. É uma questão de inteligência, entendeu? De observação. Agora... Na hora do gol é olho no olho ou não? No pênalti? No pênalti. Nem tanto. Hoje Qual que é a tua pressão? Porque antigamente não tinha... você pega o celular, você sabe quem bate no canto, o goleiro que pula ali. Tinha um improviso, ali, imprevisto. Você tinha que ser nato. A verdade é essa. Você mesmo procurar saber. Hoje é mais fácil. Por isso que hoje é mais fácil defender o pênalti do que antigamente. Porque já sabe como é que o cara bate e tudo. 80% você acerta o canto, entendeu? Nossa. E os goleiros são mais longilíneos agora, são mais altos. E isso é importante em alguns momentos. Em outros momentos, não. Por exemplo, hoje ele agora fala, tem que jogar com o pé. Não, o goleiro tem que jogar com a mão. O goleiro está lá para pegar a bola, não para chutar a bola. Eventualmente é um recurso que você possa usar. Entendeu? Agora, eu canso de falar, estou começando a falar sendo repetitivo. Qual é a parte da equipe que é mais fraca tecnicamente? Óbvio que é a defesa. Por que é a defesa? Porque a defesa não tem tanto habilidade, porque não progride ofensivamente para driblar nem nada. Ele é para destruir. Então é o seguinte, e o goleiro é para defender. Agora, vocês querem sair jogando com quem não sabe tanto quanto os atacantes, vai dar a zebra. Por isso que perde a bola fácil, toma gol fácil. Isso é um culpado fácil. Agora, e os treinadores que permitem? E os treinadores que mandam fazer aquilo? Aí que está. Então eu vejo alguns goleiros jogando mais dentro do gol. Mas será que o treinador de goleiro não está vendo isso? Entendeu? Não sei. Como eu já não sou mais nada, não me meto em lugar nenhum. Difícil guardar tanto conhecimento. Quando você fala assim, eu já não sou mais nada, nossa, tem um peso muito grande. Porque Mas você o mais importante é que eu não quero ser mais nada. Não, eu sei. entendeu? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Opção de vida, não tem conversa. Você aprendeu mais com as derrotas ou com as vitórias? Não, tem vitória que você aprende porque você sente um poder de realização muito grande. Isso aconteceu porque nós realizamos. E eu, individualmente, fechei essa festa, entendeu? Legal. Agora, isso na vitória. Na derrota, será que eu tive erro? Será que eu sou culpado? Tem muita gente que não entende de futebol, vai me culpar. Mas eu não tive culpa. Eu sei que eu não tive.
Tenho absoluta Você certeza. sabe que você fez o teu melhor. Mas às vezes você erra. Errar faz parte do ser humano. Às vezes, uma vez eu tomei um gol, a bola passou debaixo da minha perna. Por quê? Porque ela estava tão fácil que eu nem olhei para a bola. Eu já queria sair jogando rápido. Aí o cara veio me entrevistar. Pô, Leão, hoje isso aconteceu. Eu falei, é verdade, tomei um frango danado. Até uma mulher grávida pegava. Por quê? Porque ela ia estar olhando para a bola. Eu não. Eu já queria estar na sequência do jogo, entendeu? Então aí que foi meu erro, a precipitação. E você Tudo aprendeu isso, que precisa de presença, né? Com erro, né? Onde você me perguntou. Tem coisas que realmente... Mais ou menos isso. Agora, você tem o vídeo, você errou, você vai lá, corrige. Puxa vida, olha o que eu fiz de errado. Mas por que eu fiz aquilo? Olha, olhei para a bola, o cara entrou nas minhas costas. Olhei para lá, não saí do gol certo. A outra não orientei. Então isso vai é muito pessoal também. Muito pessoal. Né? Então, É que você... O Leão, para quem não sabe, a gente fala para uma turma aí, né, de jovens, que não tem a menor ideia, muitas vezes, de quem é aquela pessoa, né? O Leão, começou lá em 70, ele é de uma época onde existia ao lado dele jogando Pelé, Tostão, Rivelino. A Copa de 70 e aquelas feras de 70 são ovacionadas até hoje. É o êxtase até hoje. Até hoje. Mas apareceram outros bons jogadores. Sim, mas é difícil para você ter participado do êxtase e esse desenvolvimento que se viu no futebol, você hoje decepcionado com um monte de coisa. Verdade. O que o Leão daquela época trouxe para hoje? Na realidade é o seguinte, eu comecei a jogar futebol muito precoce, profissional. Com 14 para 15 anos, eu assinei meu primeiro contrato profissional. Eu já era grande, meio forte. E na Várzea, me viram jogar na Várzea em São José. Fazia uma semana que eu estava morando em São José, porque meus pais foram fazer negócios lá. E tinha um sujeito vendo Eu fui jogar sábado num time da padaria, segundo time. O cara perguntou pro meu pai, esse seu filho grandão aí, joga futebol? Ele falou, pergunta para ele. Eu estava chegando de Ribeirão Preto, eu sou filho de Ribeirão Preto. Aí o que acontece? Tá bom, que horas? 2 horas, tá bom. Fomos lá 2 horas, não sabia nem onde era a minha casa em São José ainda. Explico sempre isso. Aí fomos jogar, trocamos de roupa atrás do campo, cheio de sujeira, carrapato, aquele negócio que na Várzea tinha isso, né? Fomos jogar, primeiro jogo. Meu time era muito ruim. Não era muito ruim, não é péssimo. E eu, no gol ali, né, falei, puxa, esses caras são muito ruins. Conclusão, perdemos o jogo, acho que de 2-1, tomei bastante bolada. Quando eu falo que tomei bolada, a bola batia na trave, batia de mim e saía e tal. Perdemos o jogo 2-1. Falei pro rapaz que me convidou, falei, olha, eu não sei onde eu moro ainda. Dá para você me ensinar onde é que eu moro, que eu vou para casa agora? Ele falou, não, você vai jogar no primeiro quadro, você é muito melhor que o nosso goleiro. Nossa. Aí eu fui jogar no time também, joguei direitinho. Ganhamos 1-0, né? E tinha uma pessoa olhando de curioso. Essa pessoa falou para o treinador do time da cidade que estava começando, São José dos Campos, 3ª divisão. Aí eles me procuraram uma semana, um mês na cidade e não me acharam. Aí teve um campeonato de futebol de salão e eu fui jogar pela minha escola. Aí ganhamos de um outro time que, por coincidência, o treinador era o mesmo do futebol de campo, que era aquele ex-treinador de Ed Lameiro, um português de Ed Lameiro, tá? Que depois foi meu padrinho de casamento, olha que são as coisas, né? Eu era garotinho. Aí ele me convidou, você não quer jogar? Eu falei, não, eu tenho que estudar, estou aqui, meus pais, meus irmãos estudando, vai estudar medicina e tal. Não, não quero, não. Bom, até me convencer. Fui treinar, eles gostaram, assinei contrato. Antigamente o pai tinha que assinar. E meu pai assinou, fiquei um pouco lá, uns anos. O grande goleiro da cidade era um outro jogador, um goleiro muito bom, chamava Sérgio, andava todo bonitão, sabe? Ele era bom, muito bom. Ele era tão bom que jogou. É o São Sérgio que jogou no São Paulo. Olha. Era o Sérgio que era o titular. E foi passando o tempo, ele foi emprestado ou vendido para o São Paulo. O segundo goleiro, eu era menino ainda. O segundo goleiro era mais ou menos, da cidade também, mas espetacular a pessoa. Aí o treinador foi indo, me colocou. Muito novinho, sabe? Aí adquiri gosto na coisa, mas não ia ser jogador de futebol, né? Mas, enfim, me senti perfeitamente bem.
ajudei aquilo que foi possível, né? Foi assim que eu consegui minha carreira. Aí, como você falou, eu fiz parte de uma geração positiva, né? Onde tinha como Só estrelas. principal o Pelé, né? Nós jogávamos um contra o outro toda hora, porque eu voltei para o comercial, minha terra natal, fiz teste, passei, aí me indicaram para o Palmeiras, eu vim para fazer teste, passei e me tornei o titular. Então eu jogava contra Pelé, Coutinho, toda hora, entendeu? Os jogadores do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, Portuguesa, que era muito boa naquela época, né? Santos, essa turma aí. Então, quando você ia enfrentar essa turma boa, você tinha prazer. Não era toda hora que você ia ganhar, mas também, mesmo na derrota, você sabia que você perdeu para um time capaz. Melhor. Talvez melhor naquele dia, entendeu? Você tinha prazer de jogar contra. Eu pensava assim, entendeu? A mesma coisa deveria acontecer do outro lado. Então, aí que você fala, você aprende até com o inimigo ou com o adversário, entendeu? É que você não pede o outro que é melhor, né? Aquele momento foi melhor aquele dia. Pode ser, que no outro dia você o supere. Exato. É assim que você tem os recordes. Um dia bate você, no outro dia bate o outro. Aí você corre atrás dele. Daqui a pouco ele corre atrás de você. É assim que é a vida de um esportista. É assim que eu penso. É verdade. Agora, quando você conviveu com esses caras, com esses grandes craques, isso moldou o teu jeito de enxergar o futebol? Você teve que se desconstruir com a evolução do futebol que você acompanhou? Talvez sim. Porque, primeiro, eu morava no interior. E no interior, a gente não tinha muita proximidade com os grandes jogadores da capital. Eu jogava em Ribeirão Preto, sou comercialino, eu torço para o Comercial, né, que está lá embaixo, coitado do Comercial, Botafogo. Então, o clássico era maravilhoso. Então, quando eu era moleque, eu falava, puxa vida, eu podia estar naquele gol lá, né? Vou aqui falar uma coisa que é coisa de moleque, de criança ou de jovem, adolescente. E depois que eu comecei a jogar direitinho, que os caras começaram a me elogiar, eu já estava numa outra esfera. Na prateleira do meio eu já estava, entendeu? E eu vim com uns amigos de Ribeirão Preto, eu vim ao Pacaembu assistir um jogo, seleção brasileira, é a seleção da Rússia. E o goleiro da Rússia era o Yashin, né? E todo mundo falava desse Yashin. Falei, vou ver de perto, né? Quem sabe eu aprendo alguma coisa. O que ele faz de diferente? Ele era muito de idade já, sabe? Eu podia chamar de senhor naquela época. Era um senhor alto que tomou 2 gols, a seleção brasileira ganhou 2-0, e ele foi mal. E eu fiquei com uma impressão negativa do goleiro, que falavam que era muito bom. Falei, bom, se esse aí é muito bom, poxa, eu preciso... Eu posso ser infinitamente melhor. Só posso ser melhor até, né? Dentro da minha modéstia e silêncio, né? Aí eu ficava pensando, puxa vida, né? Seleção brasileira jogando. Já pensou se o goleiro da seleção brasileira machucasse? Olha a cabeça de criança, né? Os caras falam, tem algum goleiro que pode jogar no gol aí e tal? Opa, é comigo mesmo. Quer dizer, essas coisas foram evoluindo, e você foi aprendendo. E quando tudo aquilo se tornou... Você sonhou. Eu sonhei. Aconteceu. Acontecia. E você fazia parte daquilo. Aí eu falei, pera um pouquinho. Eu não quero acontecer com uma semente negativa. Eu fui ver o Yashin jogar, ele foi muito mal. Então, aquela ideia eu não quero trazer para mim, que um dia um rapaz vai me ver jogar e eu jogue muito mal. Então, eu tenho que me preparar mais. Então, a minha cabeça funciona dessa maneira, entendeu? Então, gosto da coisa bem certinha, tudo no lugar, né? Sou enjoado para as coisas, entendeu? É assim que é a minha vida. Mas você se decepciona. Quando você fala que você está cansado de futebol, para quem... O que eu quero realmente saber com essa pergunta é, para quem jogou nessa geração de Pelé, de Gerson, de Tostão, de Rivelino, o futebol que você vê hoje, como que você enxerga? Evoluiu ou não? Evoluiu, piorou? Eu acho... Qual a comparação que você pode fazer, se é que é possível fazer uma comparação? Primeiro, eu acho que poderia ser possível uma comparação, mas ainda não chegaram. A maneira de eu enxergar é que nós deterioramos tanto o Brasil em termos de futebol, porque antes nós tínhamos paixão por jogar nos grandes clubes. Hoje você conversa com um menino... Eu sinto isso. Pergunta para ele, onde é que você quer jogar? Ele fala, no Barcelona, no Real Madrid. É verdade. Antigamente, não. Onde você quer jogar? Pô, quero jogar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, entendeu? E o seguinte,
E quando nós chegávamos a esse time, a gente chegava mais novo, nós criávamos raízes dentro dele. Eu me lembro, eu acho que eu fiquei uns 10 ou mais anos jogando pelo Palmeiras, de primeira classe, lá em cima. E, desculpe, e nós não vendíamos ninguém para o exterior. Nós ficávamos todos aqui. O que saía para o exterior era quando estava um pouco mais velho. Os jovens prendiam todos. Hoje, nós soltamos todos os jovens promessas. Por quê? Porque nós temos que pagar a dívida que as pessoas erradas, nos lugares errados, construíram essas dívidas. Gestão. É uma realidade. Exato. Eles brigam entre si, aí toda hora um vai preso, fraude aqui, fraude ali. Quer dizer, ontem eu estava vendo uma reportagem sobre o árbitro que ele declarava que ele roubava mesmo, que ele precisava de dinheiro. Hoje está passando dificuldade, entendeu? Eu falei, puxa, mas eu joguei quando esse árbitro apitava. Vai ver que ele me roubou sem eu saber. Olha só. E ele confessou. Como já caducou, já passou a data, não acontece mais nada com ele, entendeu? Em vez de eu ficar com muita raiva dele, eu fiquei com dó. Por quê? Por a situação que ele teve, eu fui obrigado a passar. Eu te falei no começo da nossa entrevista. Plantar uma boa semente. Ele plantou a pior semente delas e está pagando até hoje. Diz que está mal de vida, ninguém olha para ele, não sei o quê, não sei o que lá. Isso é a realidade que ele criou, né? Entendeu? Reparou que todo mundo que vai para o caminho errado, uma hora... Não tem conta. A vida cobra, frente. Né? É aquele negócio. Você tem que deixar saudade. Vai deixar... Você sempre preservou os seus valores? Ou teve Sim. algum momento? Porque tem um momento na vida que o ego também faz a gente olhar a visão de um outro caminho. Você, em algum momento, teve que fazer alguma opção aí que você não queria dentro dos seus valores? Teve que ir contra você mesmo? Eu não sei qualificar e quantificar para você quantas vezes isso aconteceu. Porque, às vezes, eu tive momentos de decepção e de revolta porque fizeram algo para mim. Entendeu? Que eu via que aquilo estava errado e a pessoa que estava fazendo achava que estava certo. Mas eu tenho absoluta certeza, porque não acompanhava os resultados. Entendeu? Então, injusto, né? Você quer dizer? Momentos injustos. Foi injusto. Mas eu respeitava muito hierarquia. Ah, isso é importante. Entendeu? Eu respeitava a hierarquia. É ele que é o treinador, é ele que vai escalar. Às vezes estava na cara que eu via que ele está escalando errado. Mas ele que vai pagar por isso. Mas você não palpitava. Você não tentava, de alguma forma, interferir naquilo. Não interferi, não. Não interferi. Sinceramente, não. Mas dava vontade, algumas vezes, né? Porque a gente conhece também do... Não, e a gente sabe que o time derruba treinador, né? Derruba? Vocês não combinavam lá antes? Espera um pouquinho, esse cara tá escalando errado, eu vou... Não, derruba. Combinar aqui. Derruba, não derruba? Claro que sim. Se você, às vezes, te pede uma coisa, você nega, ele já fica contra você, entendeu? Isso tem demais, isso tem demais. Você precisa perceber, mas não é só... Tem pessoas que têm amigo do outro, vai falar uma bobagem que não ocorreu, entendeu? Então, a gente cria uma certa barreira, cria uma certa resistência para esses casos, para poder também se defender um pouco, né? Porque senão você só apanha, nunca vai defender. Então, algumas vezes, eu vejo alguns elogios de pessoas que não conhecem, não participaram, falar de algumas outras pessoas maravilhosamente bem. Eu falo, se esse cara soubesse a realidade dos fatos, olha só, não falaria. Tem muito bastidor, né? Mas para que eu vou falar? Por quê? Para estragar a vida? Aí não vai te acrescentar nada. Vai por uma realidade. E outros fazem com você, sem você saber. Sim. Então, por isso, quando você chegou naquele lá, derruba técnico, derruba mesmo. Fazem complôs, entendeu? Não jogam direito. Se, por exemplo... Se uma pessoa quisesse fazer um complô e me chamasse para fazer parte, para tirar um treinador, eu não participaria. Ah, isso eu ia perguntar para você. Eu procuraria mostrar para eles que não era por aí. Chamamos ele. Vamos colocar ele aqui para conversar. Tá. Uma coisa honesta, né? Alguns técnicos, nada por trás. Alguns técnicos fazem isso e são bastante criticados também, né? Mas tem outros que se perdem no meio do caminho. E num time de futebol, não pensa só que tem os jogadores... Tem o outro treinador, tem o preparador, tem o roupeiro, tem. Eu aqui, ó, todo dia, conta mentira. Se você faz uma coisa envenenando. errada, o outro dá uma gorjeta a mais, você não dá.
Olha. Uma série de casos que, infelizmente, acontecem. Agora, nós no Brasil estamos numa fase de alta recuperação. Infelizmente, eu sou um ex-treinador que eu vejo que agora sai um treinador, eles vão buscar no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na Holanda, na Itália. Tanto é que o treinador da seleção brasileira é italiano. Ele não tem nada de ver com isso. Ele não tem culpa nenhuma. É um homem competente. Sim. Até quando jogava Brasil, antigamente, Brasil e Itália, ele jogava e eu jogava também. Entendeu? Eu jogava contra ele. Contra ele, entendeu? Então eu sei quem ele era um bom coordenador de jogo, né? Enfim. Mas por que não temos uma escola melhor de treinador? Você acha que o técnico brasileiro está perdendo credibilidade, então? Claro que sim. Por que não temos uma escola melhor de árbitros? Tanto elogiando como criticando. Agora, nós temos eu diria assim, facilidade de jogar a culpa no treinador e mandar embora. Por quê? Impressionante. Porque isso é uma satisfação para a torcida. Por que não dê tempo para ele trabalhar? O culpado é você que escolheu errado, então. Às vezes um treinador não vai bem num time, vai bem no outro. Não é. É porque, às vezes, a conjuntura da colocação dos jogadores não combinam. E ele não pode, porque não tem dinheiro para comprar, só tem dinheiro para vender, porque eles querem dinheiro. Olha quanta coisa que tem tem uma mistura muito perigosa, né? E eu fiz parte de toda essa mistura, porque eu vi de perto. Dos dois lados, né? Eu me lembro até que um apresentador de televisão, que era repórter esportivo, grandão, bem grandão, lembra o Marcelão, né? Que estava na Bandeirante, fazia esses programas críticos de jornalismo e tal. Ele falava, sabe por que eu sei? Sabe por que eu sei? Porque eu estava lá. Conclusão, ele ia atrás do fato. Entendeu? Ele ia atrás do fato. E a gente também, a gente vai atrás daquilo que é melhor. Agora, às vezes, você falou, a ilusão às vezes acontece. Você se acha o máximo, né? Você se acha o máximo, você sai, todo mundo autógrafo, fotografia. Sim, ninguém está livre disso. E é festa para cá, espera um pouquinho. Se eu for nessa festa, naquela, amanhã eu tenho treino. Você era assim, é? Claro, várias vezes. Eu tinha amigos na Sociedade Paulista, que eram de vários times, e que da mesma idade. E nós frequentávamos o mesmo lugar à tarde, assim, né? E aí eles saíam, Leão, você tá bom, vamos em tal lugar hoje, tá bom. Quando chegava 10 horas, eu falava, ó, tchau para vocês, tô indo embora, mas que isso, nem começou? Falei, amanhã eu trabalho, vocês não, vocês vão dormir até meio-dia. Eu não, eu trabalho. Trabalho cedo, à tarde e à noite eu vou estudar. Aqui em São Paulo Tinha também. Um comprometimento, né, Claro Leão? que sim, claro sim. Então, eles falam, pô, você é Caxias, tal, mas é a minha situação. Se eu ficar acompanhando vocês, não vai acontecer nada. Como não acontece nada com vocês. Você tem retaguarda. Eu não tenho essa retaguarda. Eu vou buscar a retaguarda para a próxima fase da minha vida. E foi isso que eu fiz. Você foi um grande técnico vencedor em várias passagens que você teve. Para um time ser campeão, o que ele precisa mais além de talentos? Se não tiver talento, não vai ser campeão. Agora, se você tiver bastante talento e fazer com que esse talento colabore coletivamente para um time crescer, reconheça que são bons, mas que não tem excesso para isso, treine sempre bastante e trate todos iguais. Não é porque aquele faz o gol, mas espera um pouquinho, ele fez gol por quê? Pô, ele é muito bom de cabeça, mas alguém que levou a bola até a cabeça dele. Esse aqui também tem valor. Então, chega tem hora que tem o fora de série. Fora de série é fora de série. Trata-se igual, mas o fora de série, ele sabe que ele é fora de série, mas treina mais do que os outros que não são fora de série. Não tem nenhuma regalia. Nada disso. Esse era o caso do Pelé. O Pelé não era anjo, não. Isso é bem claro. Mas ele treinava muito e muito e muito. Conclusão. Treinava mais que os outros. Exemplo, às vezes eu ficava batendo bola com ele na seleção, batendo pênalti, ele era gênio. A bola, a hora que ia chegar nele, parece que ele já tinha umas 2, 3 jogadas elaboradas. Tá. Então, mas ele não deixava de treinar. Estava todo dia lá junto com você, o técnico podia falar, ele escutava tal. Tinha humildade, não tinha nada de ego. É isso aí. Então, isso faz uma equipe de futebol. Aí leva a ser vencedora. Aí no ano seguinte, para repetir,
Você tem que reestruturar o diálogo com eles de novo, porque já se sente, isso aí a gente vai ganhar fácil. Não, não, não. O interior de São Paulo era difícil de ganhar na minha fase. Campeonato Brasileiro, então, turno e retorno direto, era dificílimo. Mas as grandes equipes são formadas por grandes homens, grandes atletas. E grandes homens na presidência, na diretoria, na coordenação. É um conjunto. É um conjunto. Quer dizer, uma equipe vencedora depende de um conjunto vencedor. Se um conjunto desse escapa, um vencedor desse escapa, você tem que ir lá e puxar ele pelo rabo. Vem aqui, você está errado, vamos sentar aí. Pô, nós precisamos de você e tal, tal. Aí vem de novo a cabeça dele. Por isso que, às vezes, um time fica campeão várias vezes, porque o grupo foi muito bom. O grupo foi muito bom. Você reforma esse grupo discretamente, sem eles perceberem. Por quê? Porque você percebe que um já está passando do ponto. Então você chama outro, começa a trabalhar. Principalmente no ego? O ego faz parte do que ele apresenta dentro do campo. E às vezes ele confunde. Tem muito ego e pouco jogo. Então você precisa entrosar as duas coisas. Você foi técnico da seleção brasileira. Você, num cargo desses, teve que administrar muito isso, né? Muito. Como é que você fazia? Eu fui técnico da seleção brasileira numa fase muito ruim. Foi mesmo. Da seleção brasileira, com um presidente péssimo. Tudo ruim. Péssimo, desonesto, tudo que possa desqualificativo ele teve. Nós sabemos quem é e todo mundo sabe. Né? Você ainda pegou depois do Luxemburgo, quer dizer, foi uma época ruim no futebol brasileiro. Foi horrível. Foi. Aí o que aconteceu? Eu cometi o erro de aceitar, porque aquela hora não era de aceitar. Eu precisava caminhar um pouco mais fora da seleção e voltar na hora certa. Então eu fui uma cobaia para os outros, entendeu? E nós vamos fazer de toda a complementação de uma convocação, nós íamos fazer um torneio no Japão e Coreia. Aí o que acontece? Antes de 2002, né? Nós a íamos preparação. Antes da preparação até. Fomos para a Coreia e para o Japão. E quando eu fui fazer a convocação, um diretor chegou para mim e falou assim, olha, Leão, você não faz convocação com os grandes jogadores do Brasil e nem do exterior. Não estou entendendo. Isso é seleção brasileira? Então nós não vamos jogar com a seleção brasileira. Nós vamos jogar com uma parte aprendizado da seleção brasileira. Não, porque o presidente falou que não precisa, que isso é um torneio de M. Não preciso dizer que é a M, né? M, que é uma porcaria, né? E então isso não faz vantagem nenhuma. Eu fiquei, acho que na seleção, uns 8, 9, 10 meses. Nunca falei com o presidente. Tem cabimento isso? Não. Então você estava de cobaia. Ele me dispensou, eu estava lá na Coreia, no Japão, jogando campeonato. Nós fomos jogar um jogo para classificar para a final contra a melhor seleção do mundo, que tinha sido a França. E nós com outra turma. Ele queria que ganhasse do mesmo jeito. Você se sentiu enganado, né? Mas é óbvio. Mas o culpado fui eu, de ter aceitado. Nós somos culpados e até hoje, escolhas. E até hoje ele viu. Aquele que prega erro, negativo e desonestidade, vai pagar, como você mesmo disse. Hoje ele não sai quase nem de casa. Senão ele é preso. Senão ele apanha. Como outros tantos dirigentes que aconteceram. Entendeu? Então essa é uma vingança que vem devagar. Não tem problema nenhum. Não fazer nada, né? Só uma vez. Só mandei só um recado para ele. Mais nada. Mais nada. Se ele cruzar na mesma calçada que eu, atravesse a rua. Tem coisas que não dá para superar, não. Ô, Leão, o futebol te ensinou mais sobre o mundo ou sobre as pessoas? Eu acho que sim. São as pessoas que você tem que aprender, porque as pessoas comandam o mundo. Entendeu? Nós estamos passando uma época de muita confusão, muita guerra, muito problema. Aí entra um presidente da maior potência do mundial, faz umas coisas certas, aí desafia outra coisa errada, tem um poder muito grande. Então, você vai na pessoa, que as pessoas comandam esse tipo de espetáculo. Se a pessoa não é boa, vai comandar errado esse espetáculo. Então, nós temos que preparar essa nova geração para se comportar cada vez melhor, porque até agora nós não estamos vendo nada. Por isso que nós, em termos de Brasil, em termos de futebol, nós estamos decepcionando. E decepciona o mundo, né? Que a gente continua sendo referência, não continua mais. Não continua mais não. Na Europa, não aceitam mais o Brasil como referência. Na última partida que nós vimos, como exemplo, né?
2-0 no primeiro tempo, 25 minutos do segundo tempo, 3-2 para o time adversário. Só que o time adversário era asiático. Aonde já se viu isso? Sendo o Brasil, nós deixamos de ser referência. Você olha no futebol que está sendo, eu diria assim, organizado, os técnicos não são brasileiros. Isso pesa muito, pesa muito. E eu sou meio revoltado nesse aspecto, sabia? Por isso que você não quer saber, né? Eu não aceito mais. É. Não aceito mais. Eu prefiro conversar um pouquinho aqui com você, que isso vai exemplificar para essa nova geração, essa juventude que tem Quer saber hoje. sua opinião. É verdade. Mas, assim, estar no dia a dia, você não me vê. Dificilmente... Por causa da decepção, porque você tem muito convite para participar de programas, você mesmo falou no início com o Galvão, como comentarista, por exemplo, agora a gente vai ter uma Copa do Mundo, você não quer saber, né? Quem sabe? E você de comentarista na próxima Copa, ano que vem? Não irei. Não irei. Se for convidado, não irei mais uma vez. Não sei, acho que nós já passamos, entendeu? Nós já fizemos. Nós já doamos para o Brasil. Nós tínhamos um civismo dentro da gente muito grande. Hoje, a gente não vê isso hoje. Eu não sinto isso. Ninguém respeita ninguém. A gente sabia quem jogava. Hoje eu não sei quem está jogando. Eu sei o Estevão. Eu também não. Você vê quando nós respeitávamos, cantávamos o hino nacional, a postura era diferente. Agora, ninguém sabe. Não tem mais amor à camisa, né? Por quê? Porque eles vivem fora do Brasil. Porque eles são orientados de pessoas que não são brasileiras. Como é que você vai criar um civismo se você é do outro país? Tem erros na minha palavra? Lógico que tem erros. Mas eu não critico ninguém que trabalhe aqui no Brasil, tecnicamente, taticamente, nada disso. Eu critico quem escolheu e pelo qual foi o motivo. Me dá um motivo, entendeu? Porque até agora ninguém aprendeu, então, porque até agora nós deixamos de ser referência. Paciência. Hoje você, quando você pensa em legado, não sei se você pensa, você quer ser lembrado como? Olha, eu estou muito satisfeito como eu sou lembrado. Porque eu vejo na rua, quando eu passo, o avô, o pai, o tio, me chama e pede para tirar fotografia junto com o neto. Agora, por quê? Porque você deu um bom exemplo. Você foi competente naquilo que fez. Se você não for competente e não desse bom exemplo, ele não ia chamar para tirar fotografia junto com o neto dele. É verdade. O neto ia perguntar, quem é esse aqui? Aí ia procurar, mas esse aqui é isso. Agora, quando ele vai procurar quem era, beleza. Então, quando eu entrei aqui para dar entrevista com você, tinha uma mocinha aí fora, e o que trabalha aqui, ou que é o dono daqui, não sei, ele falou assim, você não sabe, esse aqui é o Leão, tal. Não sei quem é. Quando falaram o que eu fazia, o que eu fiz, primeira coisa que ela fez, deixa eu tirar a fotografia com você. Você é importante, né? Vou levar para o meu namorado. Vou levar para o meu namorado. Tá bom. Ela falou que era corintiana. E era Manicei, eu acho que era Manicei. Então eu acho que ela era corintiana. Não, mas isso para você hoje, isso não te incomoda? Você quer, pelo que você falou hoje, você quer paz, você quer estar perto. Como é que é o Leão hoje? Não, eu atendo muito bem as pessoas. Sim. Quando requisitado, né? Não abuse, que você vai ver o outro lado também. Entendeu? Eu não sou anjo, não. Sou anjo. Agora, eu gosto porque tem um respeito muito grande comigo, as pessoas que me param, exemplificam, né? Porque quando você é pai, quando você é avô, você tem que dar bom exemplo também, entendeu? Se só de falar e não cumprir, não dá certo. E qual que é a principal... Quais são os principais valores que você quer deixar para os seus filhos e netos? É o seguinte, se ele vai seguir o exemplo, você tem que dar a ele, mostrar para ele o que significa um bom caráter. Através do bom caráter, ele vai construir a sua vida. Mas você tem que orientá-lo o que significa o certo e o errado. Você que tem que dar condição a ele de ter uma liberdade, mas você somar junto com a liberdade dele. Então eu me considero uma pessoa realizada nesses tópicos, né? Porque é assim que eu faço a minha vida até hoje. Minha honestidade, eu fui bem criado, entendeu? Fui bem orientado. É isso que eu falo. E você não sente nenhuma falta da intensidade que você viveu, né? Não. A intensidade hoje, não. Você
viver o que você está vivendo hoje já é realmente um presente, né, Leon? Eu não gosto de falar no meu tempo. Não, o teu tempo é hoje. Então, eu não sei, meu tempo vai ser sempre. Porque eu sempre também, como muitos ótimos jogadores, serão lembrados como ótimos cantores, né? Atores. É isso que a gente leva da vida. Ou deixa na vida aqui, entendeu? Para você, o que é felicidade? É se sentir bem contigo mesmo. Se você está feliz, você irradia essa felicidade. O seu brilho se torna um pouco mais iluminado e você consegue passar para as pessoas. E uma última pergunta, para quem quer ser goleiro hoje, está começando, tem você como referência, o que você diria para ele? Eu diria que é uma situação dentro de um futebol coletivo que você vai passar muito aperto, de grande individualidade. Se prepare para tudo. E são treinos de repetição. Você tem que ser uma pessoa tranquila até certo ponto, né? Mas saber aquilo que vai fazer com que você possa evoluir. E tirar das pessoas que estão lhe ensinando o máximo. Depois que eu me tornei treinador titular sempre da seleção brasileira, os treinadores de goleiro, quando eu mudava de clube, chegavam para mim e falavam: Leão, o que eu vou falar para você? Como é que eu vou te ensinar? Eu fui goleiro, mas você é 10 vezes melhor que eu. Falei: sabe o que é? Você vai dar o seu treino, uma coisinha assim que você fizer que possa me melhorar, eu estou altamente agradecido para você. Portanto, faça o seu serviço. Quando eu achar que está meio ruim, a gente intensifica e faz de uma outra maneira, porque eu sei que você também vai aprender quando você está me ensinando. Então, eu penso assim de treinadores de goleiro. E eu fico olhando na televisão, os goleiros, tem uns que eu falo: olha lá, o treinador dele esqueceu de falar para ele, olha lá como ele está. Eu falo para mim sozinho eu fico conversando, entendeu? Por quê? Porque eu queria que ele ensinasse aquele para ele ficar melhor. Você não tem vontade de ensinar, não, né? Não, eu já ensinei muita gente e muita gente já me ensinou também. Chega. Leão, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui. Fiquei muito feliz de estar novamente com você. Obrigado. Falar de futebol, extra futebol, é sempre bom com as pessoas também que entendem educadamente, entendeu? Agora, a Copa vai chegar. Outro dia eu vi uma pesquisa dos torcedores brasileiros. Quantos acreditam que o Brasil vai ganhar? Não deu 10%. Uau, tá assim, Uma vergonha. Nossa. Uma vergonha. Vamos torcer. Vamos ver se nós fazer de tudo para que até lá sempre tenha um tempo de melhorar. É isso que eu espero. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até o nosso próximo episódio. Tchau.